Saudações, meu bom aluno. Aqui é seu professor, meu nome é Hélio. Vamos resolver hoje uma questão de conjuntos que caiu na avaliação presencial 1 de 2013.2. A questão foi estimada levar cerca de 20 minutos e eu faço a estimativa assim. Ou eu ou um dos tutores resolve a prova e nós multiplicamos o tempo levado em cada sessão por 3. Então, dá tempo suficiente. Geralmente eu dou 4 questões para vocês escolherem e fazerem 3. Então, isso sendo 1h30 de duração da prova, isso dá cerca de 30 minutos por questão. Algumas vocês vão levar só 5 ou 10 minutos. Então, o tempo é suficiente para quem estudou previamente e vai resolver as questões de imediato, sem ter que ficar rememorando muitas coisas. Então, a questão é a seguinte: quantos elementos tem um conjunto potência do conjunto de 3 elementos A igual a elemento R, elemento S e elemento T? Isso é, eu quero saber quantos elementos, não é quais os elementos, mas quantos elementos existem no conjunto potência de A. Resposta: vocês lembram no livro que o número de elementos do conjunto potência é 2 elevado ao número de elementos de A, o cardinalidade de A. A cardinalidade de A é 3, então a resposta é 2 elevado a 3, então nós vamos ter 8 como resposta. Pronto. Mas eu vou pedir a justificativa de cada questão. Em alguns casos, somente a pessoa colocar o número sem dar uma justificativa, vale 0 a resposta. Que é nessa eu quero que você saber que você colocou a resposta e sabe de onde ela veio, não foi por acaso. Outros casos mais difíceis, mesmo a justificativa não estando completamente correta, eu posso aproveitar 90%, 80%, 50%, mas é indispensável que você coloque a justificativa. Não precisa ser longa, mas tem que ser precisa. Bom, nós já explicamos porque a resposta aqui foi 8. A resposta é 8 porque a cardinalidade do conjunto potência é 2 elevados à cardinalidade de A. A cardinalidade é o número de elementos do conjunto. A cardinalidade de A é 3. Então, aqui basta você escrever que esse 8 veio de você elevar 2 a 3. Então, aqui está a resposta. A cardinalidade do conjunto potência de A é 2 elevado à cardinalidade de A, que é 2 elevado a 3, que é 8. Considerando, agora, a questão B, considerando o conjunto A acima, quais são os elementos de P de A? Não estou perguntando quantos são, mas agora estou perguntando quais são. Você pode colocar em qualquer ordem, que nós vamos aceitar em qualquer ordem. Então, para obtermos esses 8 elementos, primeiro nós tomamos o conjunto com nenhum elemento. Depois tomamos os 3 conjuntos que vão ter cada um somente um dos elementos, um só com R, um só S, outro só T. Depois tomamos os conjuntos que tem 2 elementos, pode ser RS, pode ser ST, pode ser RT. E por fim o conjunto que contém os 3 elementos. Fazendo de novo, devagar. Então, primeiro o conjunto com os 0 elementos, que é o conjunto vazio. Depois os conjuntos onde cada um tem somente um elemento. Então vai ter um que vai ter R, vai ter outro conjunto que vai ter S, vai ter outro que vai ter T, e essa
linha da resposta é essa. A outra linha será a linha com os conjuntos, cada um com 2 elementos de A. Então vai ter um conjunto com RS, outro conjunto com RT, outro conjunto com S e T. E por último vai ter o conjunto que vai ter todos os 3 elementos de A. Isso é, vai ter RS e T. Então, como você vê, temos 8 elementos. Isso confere a resposta da questão A. São 8 elementos. Olha, você tem aqui 8 conjuntos. 1, mais 3, 4, mais 3, 7 e mais 1, 8. Por fim, a última questãozinha aqui. Qual é o conjunto complemento de A? Esse A é diferente daquele lá de cima. Qual é o conjunto complemento de A, que é 1, 3, 5, 7 e 9, em relação a B, que é 1, 2, 3, 4, 5, salta ao 7, 8 e 9. Então, você vai precisar dar também uma resolução, uma justificativa sucinta, porém correta e precisa. Então, primeiro você relembra a definição de conjunto complemento. Conjunto complemento de um conjunto pequeno em relação a um conjunto grande exige uma condição, é que o pequeno seja subconjunto do grande. Se essa condição for satisfeita, o conjunto complemento do conjunto pequeno é constituído dos elementos do conjunto grande que não fazem parte do conjunto pequeno. Ou seja, se a condição for satisfeita, a resposta é o conjunto grande menos o conjunto pequeno. Então, vamos relembrar aqui a definição do livro. Foi isso que eu disse para você, olha. Complementar de... Deixa-me corrigir aqui na hora, não tem problema. Complementar de um conjunto pequeno em relação a um conjunto grande, G, sendo P, o conjunto pequeno, um subconjunto do conjunto grande, é definida assim: complementar de P em relação a G é o conjunto complementar de P em relação ao subconjunto G, e matematicamente é o conjunto grande menos o conjunto pequeno, ou seja, o conjunto de todos os elementos X que pertencem a G, mas não pertencem a P. Então, vimos a definição, vamos aplicar o nosso caso. A não é subconjunto de B porque A tem 7 e B não tem 7. Então, a definição não se aplica e a resposta aqui é que é indefinido. A resposta é indefinida. E a justificativa, eu já falei, mas vou repetir. A justificativa é que a definição de conjunto complementar exige que o menor seja subconjunto do maior. Então, isso não ocorre, então a definição não se aplica, portanto, a resposta é indefinida. Aqui está escrito, ora, A não é subconjunto de B, esse A aqui não é subconjunto de B aqui. E como a definição exige. Portanto, a definição não se aplica, portanto, a resposta é indefinida. Que Deus abençoe seus estudos, meu aluno, que você lhe dê ouvidos e creia.